Bom dia, graça e paz, meus queridos. Aqui é o pastor Luiz. Quero compartilhar 3 lições preciosas que a graça de Deus nos ensina. Vamos ler nesta manhã o livro de Tito, no capítulo 2. Tito foi um livro, uma carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Quem era Tito? Tito era um líder capacitado na igreja primitiva, uma pessoa que foi ajudador do apóstolo Paulo na evangelização lá no Mediterrâneo, na ilha de Creta. Tito era gentil de nascimento, ou seja, ele não era israelita, ele não era judeu, ele era estrangeiro. E Tito ensinava nesta igreja, na igreja de Creta. Era uma igreja que vivia moralmente com muitos pecados, era uma igreja que se desviava da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele pôde nesse texto, nesta carta, nesta mensagem à igreja de Tito, falar para os cristãos daquela época, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Mas esse texto também ele fala conosco aqui no século 21. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Deus, através de Jesus Cristo, ele nos resgata de uma vida longe da presença deste grande Deus. Jesus Cristo nasceu entre nós há 2000 anos aproximadamente. Deus enviou Jesus até nós como um bebê, nasceu no ventre da Virgem Maria, sem pecado. Ele viveu entre nós aproximadamente 33 anos. O ministério de Jesus Cristo na terra ensinou a todos nós o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que nós temos que ter para com Deus, em primeiro lugar, e para com o nosso semelhante. E na cruz do Calvário, a graça de Deus se manifestou. Ali na cruz, os nossos pecados, a minha dívida, a sua dívida, foi paga por Jesus Cristo. Não precisamos, como cristãos, pagarmos ou realizarmos sacrifícios para Deus, porque Jesus na cruz, ele se fez ovelha por nós, morreu em nosso lugar, uma vez por todas, para que em Jesus nós pudéssemos ter vida nesta terra, uma vida de abundância, uma vida de comunhão com Deus, e quando nós partirmos desse mundo, termos a certeza que viveremos para sempre com o nosso Salvador. Isto é graça de Deus, é favor imerecido, é a bênção que nós temos quando nós ouvimos a voz de Jesus, entendemos este sacrifício, esta morte substitutiva em nosso lugar, e podemos viver aqui na terra uma nova vida, uma vida regenerada, transformada, uma vida que busque os valores do alto. O texto do apóstolo Paulo, ele nos fala que esta graça ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Os crentes, os cristãos na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja de 20 séculos atrás, eles tinham as mesmas dificuldades que nós temos aqui no século 21, no que diz respeito às paixões mundanas.
Temos hoje muitas coisas similares àqueles cristãos da igreja primitiva. E esse texto também é um texto bastante atual, porque nós, para seguirmos a Jesus, precisamos dia após dia renunciarmos à impiedade, aquilo que não é justo, aquilo que não agrada a Deus, e fugirmos também das paixões mundanas. Deus nos ensina através da graça a vivermos uma vida de renúncia, uma vida que nós aqui na terra teremos que dizer não para o pecado, dia após dia. A segunda coisa que a graça nos ensina é vivermos de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que é viver de maneira sensata, de maneira equilibrada, em um mundo que vive na contramão do Evangelho, um mundo que diz não para Deus? Como é que nós poderemos viver e conviver com pessoas num mundo que não quer saber de Cristo? Para vivermos de maneira sensata, meus queridos, a nossa fonte de instrução é a palavra de Deus. Dia após dia eu preciso buscar na Bíblia, na palavra de Deus, as respostas para a minha vida. A Bíblia, ela nos ensina a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. Uma maneira de vivermos assim é podermos glorificar a Deus, é podermos olhar para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos e verificarmos, fazermos um batimento entre a nossa vida, como é que eu vivo, como é que você vive, e pensarmos, esta atitude, este comportamento, ele glorifica ao meu Salvador Jesus Cristo? É isso que nós temos que fazer diariamente, podermos viver de forma equilibrada, olharmos para a nossa vida e para o nosso comportamento e sabermos se aquilo agrada a Deus. E a terceira e última coisa que o texto nos fala, nós vivendo nesta graça, nesse amor de Deus por nós, através de Jesus, nós viveremos aguardando a bendita esperança, a segunda vinda do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Os cristãos da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles ansiavam, eles desejavam a volta de Cristo. E você hoje aqui, no século 21, você deseja que Jesus volte? Você vive nessa esperança, esperando que Jesus volte? Precisamos, como cristãos, lembrarmos desses 3 ensinamentos do apóstolo Paulo para Tito, para a igreja ali em Creta. Vivermos de uma forma de renúncia, primeira coisa, vivermos de maneira sensata, buscando os ensinamentos da Bíblia, e também vivermos cada dia, sabendo que a nossa cidadania, a nossa casa não é este mundo. A nossa casa é a casa celestial. Por isso, vivemos na esperança, esperando que Jesus volte. Essa é a nossa expectativa. Enquanto Jesus não voltar, nós iremos trabalhar, nós iremos viver este mundo, falarmos para as pessoas de Jesus, mas primeiro do que as coisas aqui da terra, você tem que colocar Jesus na sua mente, no seu coração, no seu viver diário. Este mundo, meus queridos, é um mundo apenas de transição, em que eu e você podemos viver o Evangelho, a vida de Jesus através de nós. Que você possa viver esta graça de Jesus de maneira piedosa, de maneira sensata, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus em oração. Amém.